Olá, eu me chamo Juliana, sou graduanda do curso de Filosofia do Polo de Porto Franco e hoje eu vim apresentar para vocês o conceito do modo de produção segundo Karl Marx. O que seria esse conceito de modo de produção em Karl Marx? Por modo de produção, a gente já dá-se a entender que é a maneira como o homem se organiza no processo pelo qual ele age sobre a natureza material para satisfazer as suas necessidades. Produzir, no caso, é o trabalho. Trabalhar. Pondo em movimento forças que ajam sobre a natureza. Essas forças variam com a história e com a sociedade. Com a evolução da sociedade, essas forças podem ter sido mudadas. O trabalho é assim, não só um processo entre o homem e a natureza, mas ele supõe uma força de uma sociedade, de uma forma de sociedade, realizando-se em certas condições, e as relações sociais de produção. No caso, as relações de produção que a gente explica, que nós estamos inseridos e que o Karl Marx criticava, era o capitalismo. Porque o modo de produção do capitalismo ele correspondia a uma relação social que eram entre duas classes. Quais eram essas classes? As classes burguesas, que são os empresários, os donos de fábricas, que são os que monopolizavam os meios de produção e o dinheiro, e a classe proletária, que era o que oferecia a mão de obra para o burguês, que no caso ele era a força de trabalho, que se forçava a vender essa força de trabalho. E o objetivo da produção é o objetivo da burguesia, que era acumular a privação do capital e não a satisfação das necessidades da maioria dos membros da sociedade. E Karl Marx ele vem falar que na produção social de sua vida, os homens entram em determinadas relações necessárias, independentes da sua vontade. Relações de produção que correspondem a uma determinada etapa de desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. E quaisquer elas que sejam, as relações de produção, elas assumem três funções seguintes, que são determinar a forma social do acesso às fontes e ao controle dos meios de produção, redistribuir a força de trabalho social entre os diversos processos de trabalho que produzem a vida material, organizam e descrevem esse processo, e o terceiro, que é determinar a forma de divisão, a redistribuição desses produtos do trabalho individual e coletivo, e por essa via as formas de circulação ou não circulação desses produtos. Aí ele vem falar o que seriam os meios de produção. E os meios de trabalho, eles incluem os instrumentos de produção, as máquinas, as ferramentas que o trabalhador ia usar, as instalações, que são os edifícios, os armazéns e etc. E as fontes de energia utilizadas na produção, que é a elétrica, a hidráulica, nuclear, eólica, etc. E os meios de transporte. Nisso entra a questão da mais-valia. O Marx ele chamava de mais-valia a diferença entre o valor adicionado pelos trabalhadores incorporados às mercadorias produzidas e o salário que eles recebiam. A mais-valia definida desta maneira é em tudo semelhante ao trabalho gratuito que escravos ou servos entregam aos seus senhores. É uma forma disfarçada de transferência de um excedente para uma classe dominante. A mais-valia ela é a base dos lucros, os juros das aplicações financeiras e para todas as formas de rendimento vinculadas à propriedade. A apropriação da mais-valia é o fundamento da divisão das classes sociais no capitalismo. De uma forma mais, vamos supor que de uma forma para ficar mais fácil de entendimento, a mais-valia seria no caso. O trabalhador ele trabalha numa loja qualquer de móveis. Ele vende 20 mil reais para o empresário. Desses 20 mil reais, ele vai tirar uma pequena parcela, que é o salário dele. Ou seja, ele vendeu 20 mil reais e ele vai receber R$1.000 desses 20 mil reais. Isso seria a mais-valia. Aí ele fala sobre a questão da alienação também. Que o homem, através da alienação, ele torna-se estranho a ele mesmo. O que seria a alienação no trabalho? Ele não se reconhece a si mesmo,
O trabalho o tornou estranho, aquilo que lhe produz é estranho, a atividade tornou-se massificante, penosa, desgostosa, porque ela tornou-se exclusivamente um meio de subsistência, ou seja, o trabalhador, ele trabalha para o lucro do empresário, mas ele trabalha por conta das suas necessidades e não porque ele gosta daquele trabalho. E a alienação, segundo Marx, ela é uma situação resultante dos fatores materiais dominantes da sociedade e por ele caracterizada sobretudo no setor capitalista, em que o trabalho do homem se processa de modo a produzir coisas que imediatamente são separadas dos interesses e do alcance de quem as produziu para se transformarem indistintamente em mercadorias. É basicamente isso que Marx vem falar sobre os meios de produção.